E olhando no aspecto do nível aqui do Brasil, você acredita que hoje a gente tem muito mais leis que atrapalham um cara empreender, por exemplo, do que de fato essas leis ajudam ele a criar um negócio? Eu vejo assim nesses primeiros anos de experiência na política, né? Primeiros 2 anos e meio, algo assim. Para mim é muito sintomático que a maior parte dos políticos do Brasil nunca trabalhou numa empresa no setor privado. A grande parte. A maioria. Não sabe como funciona o Não corporativo. sabe, Né? nunca fez meio expediente numa empresa privada. Isso é muito complicado, porque quando você não tem uma referência do setor privado, você não entende o que é importante para uma empresa se desenvolver. E pior, né? Muitos deles, ainda por cima, têm uma visão de que a empresa é privilegiada ou é um vilão nessa história toda. Quando não é. Uma empresa é um lugar que traz desenvolvimento, que traz oportunidades para as pessoas trabalharem, é um lugar que empurra o país para frente, né? É o que produz, né, coisas para que o país se desenvolva. E a maior parte das pessoas não tem muito essa ideia, né? E não entende muito as dificuldades que uma empresa enfrenta, não entende que um empreendedor é um cara que toma risco, é um cara que, faz loucuras assim para conseguir ser bem sucedido e a Gera probabilidade empregos. gera um monte de emprego e que a probabilidade de dar certo é baixa. E, de fato, se você for olhar todas as leis que a gente tem no Brasil, diversos setores, e agências regulatórias, as normativas das agências regulatórias, você vê que boa parte delas não se preocupa se o mercado é um mercado aberto ou não, ou se ele é um mercado competitivo ou não. Dá um exemplo aqui básico. Tinha um amigo, na mesma época que eu fiz mestrado lá em Yale, tinha um amigo de Harvard, né? E aí ele se juntou a um outro aluno lá do MBA, né, com mestrado de negócios e tal. E eles voltaram para o Brasil, queriam criar uma empresa de sucos. Foram lá atrás das autorizações, né, para poder abrir a fábrica tal de sucos e tal, né? E aí eles foram, sabe, perdendo a paciência, porque vinha mês, entrava mês e as licenças não saíam. Acabou que passaram 1 mês e meio e não tinha ainda a licença para poder começar a investir. Então, assim, para quem isso é bom, né? Só para as empresas de suco que estão aí, que já existem, né? Sim. Porque elas já conseguiram passar essa barreira de entrada enorme. Então, muitas vezes as barreiras de entrada de uma empresa não são só a qualidade dela ou quão boa ela é que inibe os outros de tentarem entrar naquele mercado, mas o excesso de regulação, o excesso de normas, de autorizações e burocracias que você precisa cumprir. Eles acabaram desistindo de empreender, né? Um deles acabou criando uma empresa de consultoria em análises hospitalares e tal, e o outro também foi para uma outra empresa. Ou seja, eram duas pessoas que poderiam se tornar empreendedores e tal, e super bem, e que acabaram, no final de contas, seguindo o caminho que boa parte das pessoas seguem, que é se tornar funcionário tal numa empresa e tudo mais. O que tudo bem, é algo bacana, mas se a gente não tem mais empreendedores, a gente não vai conseguir mudar o patamar de geração de riqueza que a gente tem no país. E a gente vai continuar sendo um país pobre sempre, né?